Imagine ser odiado por todos, considerado traidor pelo seu próprio povo e uma mera ferramenta nas mãos do opressor. Essa era a amarga realidade de um publicano na época de Jesus. Os publicanos, figuras tão recorrentes quanto controversas na Bíblia, carregavam o fardo do desprezo. Mas por quê? Seriam eles realmente traidores ou apenas vítimas de um sistema corrupto, lançados à margem da sociedade? Hoje, vamos mergulhar na história desses personagens, desvendar as razões do ódio que os cercava e descobrir como, mesmo assim, encontraram um lugar crucial na narrativa do Evangelho. Para entender o profundo desprezo pelos publicanos, precisamos viajar à Judéia do primeiro século. Imagine que sua terra, sua cultura, sua fé, tudo o que você tem, está agora sob o domínio de um gigante implacável, o Império Romano, um gigante que esmaga seu povo com impostos exorbitantes. E o pior, esses tributos não são coletados diretamente pelos romanos, mas por seus próprios compatriotas, homens que deveriam ser seus irmãos, mas que agora se curvam aos opressores. Esses homens eram os odiados publicanos, mas a aversão a eles transcendia a sua função. Era algo visceral, enraizado na percepção de uma profunda traição. Os publicanos não apenas coletavam os impostos para Roma, mas frequentemente extorquiam seu próprio povo, cobrando taxas extras e enriquecendo à custa do sofrimento alheio. Como descreve o renomado teólogo N.T. Wright em sua obra Jesus and the Victory of God, era um ciclo de opressão e ganância, onde os publicanos se tornavam símbolos visíveis da subjugação de Israel. Eles personificavam a exploração e a corrupção. Para uma nação que ansiava pela vinda do Messias, um libertador que os livraria do jugo romano, os publicanos eram a antítese da esperança, a representação viva de tudo o que havia de errado naquele sistema. Na cultura judaica, a figura do publicano era tão desprezível que se equiparava à dos pecadores, ladrões e prostitutas, como relata o historiador judeu Flávio Joséfo em suas Antiguidades Judaicas. Excluídos da vida religiosa, eram impedidos de entrar no templo e de oferecer sacrifícios. Rejeitados pelas comunidades, tratados como párias, impuros e indignos. A humilhação e o isolamento social eram o amargo preço que pagavam por sua posição. Alguns até poderiam argumentar que a coleta de impostos era um mal necessário para a manutenção da ordem, mesmo que imperfeita, mas o sentimento predominante era de profunda repulsa. É nesse cenário de opressão e desprezo que o Evangelho nos surpreende com histórias de publicanos cujas vidas foram transformadas por Jesus. Mas como esses homens chegaram a tal ponto de degradação? Para entender, precisamos analisar o sistema que os criou. O Império Romano era meticulosamente organizado em sua administração financeira. Para arrecadar os impostos das regiões conquistadas, eles terceirizavam o serviço por meio de um sistema conhecido como publicum. Nesse sistema, indivíduos ricos ou famílias poderosas compravam o direito de coletar impostos em determinada região. Esses publicani, como eram chamados em latim, contratavam outros para realizar o trabalho sujo da coleta. E é aqui que entram os publicanos mencionados na Bíblia, os cobradores de impostos que conhecemos. Esses homens não eram os magnatas que controlavam o sistema, mas sim os coletores de impostos locais, na linha de frente, lidando diretamente com o povo. E para sobreviver em um sistema corrupto, e muitas vezes para simplesmente sobreviver, frequentemente extorquiam, cobrando mais do que o imposto devido, ficando com a diferença. Era um ciclo vicioso de opressão e ganância que alimentava o ódio do povo e o desprezo das autoridades religiosas. O Evangelho nos apresenta exemplos marcantes de publicanos, sendo que alguns até viam na coleta de impostos uma forma de sustento, mesmo que impopular e moralmente questionável. Um deles é Zaqueu, mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10.
Zaqueu era chefe dos publicanos, um homem rico, mas profundamente desprezado por sua comunidade. Sua história, no entanto, é um divisor de águas. Mesmo odiado por todos, ele foi alcançado pela graça transformadora de Jesus. Quando Jesus escolhe adentrar a casa de Zaqueu, ele não apenas rompe com as barreiras sociais da época, mas também opera uma profunda transformação na vida de um homem que, até então, era considerado irrecuperável pela sociedade. Outro exemplo emblemático é Levi, também conhecido como Mateus, o apóstolo e autor do primeiro evangelho. Antes de seguir a Jesus, Mateus era um publicano. Estava ele sentado em sua coletoria de impostos quando Jesus o chamou para segui-lo, conforme descrito em Mateus, capítulo 9, versículos 9 a 13. O chamado de Mateus é um poderoso testemunho de que ninguém está fora do alcance do amor redentor de Deus, por mais desprezado que seja pela sociedade. Agora, reflita sobre isso. Que tipo de homem abandona uma posição de riqueza, ainda que manchada pelo desprezo público, para seguir um mestre itinerante sem quaisquer garantias de segurança ou estabilidade? O chamado de Jesus era tão radical, tão avassaladoramente transformador, que Mateus deixou tudo para trás. Como bem observa o teólogo alemão Joaquim Jeremias em sua obra Jerusalém no Tempo de Jesus, a decisão de Mateus foi um ato de ruptura radical com seu passado. Ele, que era visto como traidor e pecador, converteu-se em um dos pilares da fé cristã, usando seus talentos com escrita e registro para abençoar a posteridade. Mas e quanto a nós? Será que, de alguma forma, ainda carregamos resquícios dos preconceitos dos fariseus e líderes religiosos daquela época? Será que nos precipitamos em julgar pessoas por suas escolhas ou circunstâncias, sem conhecer suas histórias ou as lutas que enfrentam? Os publicanos nos ensinam uma lição profunda sobre a natureza da misericórdia divina. Ela não escolhe os merecedores, mas estende a mão aos necessitados. E é por isso que a história dos publicanos ecoa com tanta força até hoje. Não estamos falando apenas de um grupo histórico de 2000 anos atrás. Estamos falando de pessoas que espelham a eterna luta entre a justiça e a corrupção, entre o arrependimento e a redenção. Os publicanos transcenderam seu tempo, tornando-se símbolos de algo muito maior: o conflito humano entre a mera sobrevivência e a sede de justiça. Para o povo judeu da época, eles eram a personificação da corrupção, da traição e de tudo o que estava errado com o mundo sob o jugo romano. Mas, para Jesus, eles eram almas perdidas, enredadas em um sistema que as corrompia, mas ainda assim dignas de redenção. Agora, tente imaginar a reação das pessoas ao verem Jesus se aproximando desses homens. Para muitos, era uma afronta imperdoável. O Messias tão esperado, aquele que deveria trazer liberdade ao povo, estava compartilhando a mesa com os traidores. A atitude de Jesus era um escândalo, mas acima de tudo, uma revelação profunda do coração de Deus. Ele não via os publicanos como o povo os via. Ele os enxergava através de uma lente de graça, misericórdia e compaixão. Isso nos leva a uma pergunta crucial: por que Jesus escolheu se associar a eles? E mais, por que ele fez questão de incluí-los em sua missão redentora? Para entender, precisamos mergulhar no contexto espiritual daquela época. Os líderes religiosos, como os fariseus e os escribas, haviam distorcido a lei de Deus, transformando-a em um instrumento de exclusão e julgamento. Como destaca o teólogo R.T. France em seu comentário sobre Mateus, eles acreditavam que apenas os justos, ou seja, aqueles que observavam rigorosamente a lei conforme a interpretação deles, eram dignos de se aproximar de Deus. Nesse cenário, os publicanos estavam completamente alijados de qualquer esperança de redenção. Mas Jesus veio para subverter completamente essa lógica excludente. Em Mateus, capítulo 9,
versículos 12 e 13. Ele declara: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Essa declaração incisiva não foi apenas um confronto direto com os fariseus, mas também uma mensagem poderosa de esperança para os publicanos e todos os marginalizados. Zaqueu é a personificação dessa mensagem. Quando ele subiu naquela figueira para ver Jesus, certamente não imaginava que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Ele era um homem pequeno, fisicamente, e aos olhos de muitos, espiritualmente. Pequeno aos olhos do povo, pequeno aos olhos de sua própria consciência. Mas o que acontece? Jesus olha para cima e o chama pelo nome, com uma ternura que desarma. Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém pousar em tua casa. Lucas, capítulo 19, versículo 5. Essa atitude de Jesus nos ensina algo profundo. Ele não apenas vê o que somos no presente, mas também o que podemos nos tornar pela sua graça. Ele viu em Zaqueu não apenas um publicano corrupto, mas um homem com potencial para uma transformação radical e duradoura. E essa transformação aconteceu instantaneamente. Zaqueu, profundamente tocado pela presença de Jesus, declara: Senhor, decidi dar metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa defraudei alguém, restituirei 4 vezes mais. Lucas capítulo 19, versículo 8. Esse encontro é um lembrete poderoso de que a verdadeira mudança começa no coração, no íntimo do ser. Não foi uma imposição de regras ou uma condenação que transformou Zaqueu. Foi o amor incondicional de Deus, manifestado na aceitação, no perdão e na misericórdia de Jesus. Essas histórias nos mostram que os publicanos não eram apenas figuras desprezadas, mas também exemplos vivos do poder transformador do perdão e da graça de Deus. Eles são a prova cabal de que ninguém está fora do alcance do amor de Jesus. No entanto, há algo mais que precisamos refletir profundamente. Será que, em nosso contexto atual, ainda existem publicanos? Claro, hoje não temos coletores de impostos sob o domínio romano, mas temos pessoas que, de alguma forma, são rejeitadas, marginalizadas ou até mesmo invisíveis para a sociedade. Pessoas que talvez estejam presas em sistemas corruptos, que tomaram decisões erradas ou que simplesmente carregam o estigma de suas escolhas e dores, como dependentes químicos, ex-presidiários ou pessoas em situação de rua. Como nós, como igreja, como cristãos, estamos reagindo a essas pessoas? Estamos agindo como os fariseus, afastando-nos com repugnância e julgando com severidade? Ou estamos seguindo o exemplo de Jesus, aproximando-nos com compaixão, graça e misericórdia, prontos a estender a mão e oferecer ajuda? Os encontros de Jesus com os publicanos não apenas revelam a infinita misericórdia de Deus, mas também expõem a hipocrisia e o orgulho espiritual que, infelizmente, ainda consomem muitos corações religiosos. Enquanto os fariseus e líderes religiosos acreditavam que sua suposta justiça os tornava dignos de Deus, Jesus constantemente mostrava que era o arrependimento genuíno e não a justiça própria que abria as portas do reino dos céus. A parábola do fariseu e do publicano, narrada em Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, é um exemplo poderoso disso. Jesus conta a história de 2 homens que subiram ao templo para orar. O fariseu, cheio de si e transbordando orgulho, agradecia a Deus por não ser como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem sequer como este publicano. Ele exaltava suas obras e sua suposta superioridade espiritual, desprezando quem estava ao seu lado. Já o publicano, por outro lado, humilhado e quebrantado, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu. Ele batia no peito e dizia: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus conclui a parábola dizendo que foi o publicano e não o fariseu
quem voltou para casa justificado diante de Deus. Por quê? Porque quem se exalta será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Essa parábola é um lembrete impactante de que Deus não está impressionado com nossos feitos, com nossa religiosidade ou com a aparência de santidade que tentamos mostrar. Ele está procurando corações quebrantados e contritos, pessoas que reconhecem sua necessidade de misericórdia e clamam por ela. O publicano da parábola não tentou justificar seus erros, nem se comparou a ninguém, muito menos culpou o sistema em que vivia. Ele simplesmente reconheceu sua condição de pecador e clamou por graça. É importante lembrar que Jesus não ignorava os pecados dos publicanos. Ele nunca fez vista grossa à corrupção ou à exploração, mas ele enxergava além de seus pecados. Ele via pessoas que estavam presas a um sistema corrupto, mas que ainda assim podiam ser transformadas. Zaqueu devolveu 4 vezes mais do que havia roubado. Mateus deixou sua coletoria de impostos para seguir Jesus. Essas mudanças não aconteceram porque Jesus os condenou. Elas aconteceram porque Jesus os amou, os aceitou e mostrou que havia um caminho melhor, uma vida abundante e plena nele. Como cristãos, somos chamados a olhar para essas pessoas com os olhos de Jesus. Não para justificar seus erros, mas para mostrar a elas que há um Salvador que pode transformar suas vidas. Um Salvador que deseja recebê-las de braços abertos. A mesma graça que alcançou Zaqueu e Mateus está disponível para todos, inclusive para nós, hoje e sempre. Fomos reconciliados com Deus por meio de Cristo e agora temos o ministério da reconciliação, como nos lembra o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 5, 18, 19. Isso significa que somos chamados a derrubar muros, a construir pontes e a levar a mensagem do Evangelho às pessoas que mais precisam dela, aos corações sedentos por transformação. Todos nós, em algum momento, já fomos como os publicanos. Talvez não tenhamos trabalhado para um império opressor, mas todos já estivemos presos em nossos pecados, afastados de Deus e carentes da sua graça. Foi o amor de Jesus que nos alcançou, que nos chamou pelo nome, que nos perdoou e nos deu uma nova vida, um novo propósito. O fim dos publicanos, como grupo histórico, aconteceu com a queda do Império Romano, mas o impacto espiritual de suas histórias continua vivo e pulsante. Se você sente que sua vida está distante de Deus, que você já errou demais, ou que carrega o peso de julgamentos e rejeições, saiba que Jesus ainda está chamando. Assim como ele chamou Zaqueu e Mateus, ele também está chamando você, agora mesmo. E é com essa mensagem de esperança, transformação e chamado que encerramos nossa reflexão de hoje. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal Promessas Eternas. Assim, você nos ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas, espalhando fé, amor e transformação. Pois como nos lembra o teólogo Dietrich Bonhoeffer em sua obra Discipulado, a graça barata é inimiga mortal da igreja, enquanto a graça preciosa é o chamado para seguir a Jesus. Afinal, todos nós somos chamados a ser instrumentos do amor de Jesus no mundo, canais da sua graça, proclamadores da sua verdade. Deus te abençoe e até a próxima.